cardeais. Falaremos da prudência, falaremos da fortaleza, da temperança e da justiça. Virtudes cardeais, né? De onde vem o nome cardeal? A gente está falando de algumas virtudes, algumas estão no topo, algumas estão embaixo. Qual que é a função das virtudes cardeais? A palavra cardeal vem do cardo, em latim, que é dobradiça. Então é como se fosse a dobradiça de uma porta, né? É uma dobradiça onde as demais virtudes se movimentam. Onde as demais virtudes se movimentam. Então, uma frase que eu gosto muito é o ponto número 4 de Camille, José Maria Escrivá, que ele basicamente diz o seguinte: não digas, eu sou assim, isso é coisa do meu caráter. Isso é coisa da tua falta de caráter. Já conversamos ao longo desses primeiros encontros que nós temos o temperamento, que não deve servir como muleta, nós temos o temperamento, que serve basicamente como algumas, de forma inata, eu nasço com aquilo, algumas tendências para algumas facilidades, para outras dificuldades, mas isso não deve servir de muleta, não deve servir como a síndrome de Gabriel. Eu devo, assim, desenvolver o caráter em cima do meu temperamento, então eu preciso desenvolver algumas virtudes específicas para que eu consiga ser uma pessoa mais madura, para que eu consiga ser um líder mais eficiente, para que eu consiga me sentir mais realizado. E o objetivo da nossa aula de hoje é passar por essas 4 virtudes, separando o texto aqui. Vou começar aqui o seguinte: quem pratica as 4 virtudes fundamentais é uma pessoa íntegra. Toma decisões de acordo com a realidade, assume riscos quando é necessário e mantém o rumo, fortaleza, diz sim ao que enobrece e não ao que rebate, ao que degrada, que seria temperança, e dá a cada pessoa o que lhe é devido, cumprindo com as suas obrigações, que é a justiça. Beleza? Esse aqui é no caderno 4 do Alex Harper. Então, ao lado das virtudes do coração, das virtudes que dão aquele sentido do líder, né, que a gente comentou no primeiro encontro, da magnanimidade, da humildade, a gente vai voltar inclusive a falar sobre elas, mas as últimas 2 aulas foram já específicas. Então, nós temos essas outras virtudes, a fortaleza, a temperança, a justiça e a prudência, e não são uma teoria abstrata, é uma forma de me mover no dia a dia, é uma forma de me mover no meio do mundo, é uma forma, não para um caso excepcional, mas é uma forma do dia a dia. A José Maria falava também para a gente evitar a síndrome do chapéu na porta, né? Então, pô, cheguei no escritório, tiro o chapéu, penduro na porta, vou lá e trabalho, deixando, né, sei lá, meu caráter ali, ou chego em casa, né, pô, pera, tiro o chapéu e coloco na porta. Então, de certa forma, é só uma unidade de vida, né? Então, não é uma teoria abstrata ou algo filosófico, algo bonitinho. Todas as aulas estou tentando aterrissar em coisas práticas, aqui não vai ser diferente. E para a gente começar a entrar em cada uma delas, tem uma outra frase que eu gosto muito, salvo engano, é do Cifuentes, que ele traz o seguinte termo: cabeça de gelo, coração de fogo e braço de ferro. Beleza? Então, eis aí um exemplo da pessoa virtuosa: cabeça de gelo, coração de fogo e braço de ferro. Então, uma cabeça de gelo para não tomar as decisões na emoção. Tem até algumas frases clichês sobre liderança que a gente já conversou, né? Não tomar decisões quando está com raiva ou quando está muito feliz. Esse coração de fogo, para que não se torne só um ativismo, um utilitarismo, mas eu coloco meu coração nas coisas, né? Como comentei de São Felipe Pinheiro, que eu coloco meu coração pro lado de fora do peito, beleza? Que eu alargo esse meu coração. E braço de ferro, né? Para ter força, para resistir. Ele vai falar bastante sobre fortaleza. E geralmente quando a gente fala fortaleza, pô, sei lá, é capacidade de lutar com os leões. Sei lá, isso é muito excepcional. Provavelmente nem eu nem vocês vão sair no soco com o leão, vão sair no soco com o urso. Agora é mais para resistência nas pequenas fidelidades diárias. Beleza? Então, para a gente começar, vamos falar sobre a prudência. E a prudência, ela é a virtude, ela é a prática de tomar boas decisões. Beleza? A gente não pode cair nem no erro da prudência se tornar covardia, né? Não, estou pensando aqui o que eu vou fazer, vamos lá, deixa eu ver aqui. Né? E nem em agir de forma imediata. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com isso, é algo que eu luto muito contra, de não resolver tudo como se fosse de vida ou morte, tá? Chega uma informação, eu já dou uma raquetada. Pera, calma, velho. Né? Deixa a informação entrar, deixa o mundo entrar no teu peito, medita e depois você devolve algo que faça sentido. Até porque a reação, a reatividade, ela é uma... ela é característica do mais fraco, né? Que geralmente é reativa, mas pô, eu não quero agir dessa maneira do mundo. E quando a gente fala em prudência, a gente divide ela em 3 caixinhas, beleza? A gente tem a deliberação, o juízo e a decisão ou ação. Então a gente tem aqui um aspecto que é mais interno, orientado mais para a realidade, um aspecto que é mais
externo, né, que é o juízo, né, tomada de decisão. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um. A deliberação é o fato de eu juntar a quantidade de informações necessárias para tomar aquela decisão. Não tomar só no flow, não tomar na emoção, mas de fato analisar. E aqui nessa coleta de informações, a gente precisa ter um cuidado muito grande, nós precisamos ter um cuidado muito grande, que é o de encarar os números com a realidade. De encarar os números com a realidade. E você ter a capacidade de fato enxergar o que está acontecendo. Sem viés, porque é muito comum, não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes a gente está passando por um problema, passando por alguma situação, e aí o que a gente faz? Tenta amenizar aquele problema, tentando, meio que inconscientemente, às vezes até, manipular os números, sabe? Não, pera, deixa eu analisar aqui de forma concreta, o que está acontecendo. Deixa eu analisar a fonte da minha informação também, né? Deixa eu analisar a fonte aqui dessa minha informação. Então é o processo, primeiro, de analisar os dados concretos. Isso aqui é muito importante, porque na maioria das vezes, quando a gente tem algum problema, quando todo mundo aqui é líder, ou todo mundo aqui é empresário, é empreendedor, na maioria das vezes o problema é muito maior na nossa cabeça. Eu quero que vocês entendam que com a prudência a gente burla o pensamento catastrófico. Quando a gente fica remoendo e pensando em o que eu faço e o que vai acontecer, cara, a gente fica maluco. É quase como uma corrente, né? Vários elos. Um e se vai levando a outro, e se que vai levando a outro, e se de repente é 3 horas da manhã e eu estou divagando ali por cenários completamente improváveis na minha mente. A maneira de resolver essa parada é, pô, sei lá, tá 3 da manhã nessa situação, levanta, pega o papel, uma caneta e coloca lá, beleza. Qual está sendo o principal ponto aqui que está tirando meu sono, que está me trazendo preocupação? O que de pior pode acontecer se isso se concretizar? O que eu posso fazer para evitar isso? Então, a prudência ela burla o pensamento catastrófico. A primeira parte dessa é essa deliberação. A segunda é o juízo, onde eu avalio as opções. E a terceira parte, de fato, é a decisão, é a ação. E uma vez tendo deliberado, né? Uma vez tendo deliberado, tendo feito o juízo e tendo decidido, aí eu preciso agir. Para a deliberação tem sete passinhos aqui que é válido pontuar, que são interessantes. O primeiro deles é compilar então os dados necessários e submeter uma análise crítica. Pessoal aqui da BMA, vocês estão cansados de me ouvir. Tira do devocional e bota nos números, né? Ah, porque não sei o que tá... Pera, como é que tá o número aí? Deixa eu entender. Porque às vezes a gente acha, por exemplo, putz, não tô... Preciso melhorar a qualidade do meu lead, por exemplo. Preciso melhorar a qualidade do meu lead. Aí você vai olhar lá o MQL, tá o critério completamente é difícil, né? Completamente objetivo. Os leads estão da qualidade adequada, tá tendo agendamento, tá tendo comparecimento, não tá tendo venda. O problema não é lead. Não é call. Então, a primeira coisa é compilar esses dados, evitar as racionalizações, que é tentar, não, é porque foi mês de Copa, né? Não, é porque, veja só, esse dado aqui é por conta disso, daquilo. Conseguir analisar de forma clara mesmo. A terceira, reconhecer e deixar de lado os preconceitos. Isso aqui eu acho muito interessante conversar. A gente comentou, acho que 1 ou 2 aulas atrás, na verdade, acho que foi a aula que a Andressa, o Thiago, o Eliel, vocês estavam aqui, que eu comentei sobre o cara com sobretudo andando no parque no inverno, né? Então, para algumas pessoas, um homem alto de sobretudo andando assim no meio do inverno, pode ser um agente secreto, para outros pode parecer um terrorista, para outros pode parecer, até como pode parecer um judeu, né? Tudo depende do prisma com que eu vá observar. Então, isso é muito interessante. O líder, o ser humano tá duro, na verdade, tem que ter essa capacidade de enxergar a realidade. Porque existem duas coisas. Existe, de fato, assim, a realidade e a forma que eu enxergo a realidade. Isso é interessantérrimo analisar todas as vezes, até pensando no outro. Porque às vezes existe a realidade concreta, existe o que eu estou vendo, o que o outro está vendo. Então, tem até um meme, mas não é um meme. Tem uma figura bem interessante que é sobre percepção, sobre ponto de vista, que acho que é um 6, se eu não me engano, desenhado assim no chão. Aí tem uma pessoa do lado, uma do outro, fala, é 6, é Nora. Oh, pera. O que é a realidade de fato? Né? O que é a realidade de fato? Quarto ponto na deliberação é não esquecer a natureza da organização. Por exemplo, digamos que eu sou diretor de uma ONG. Muito provavelmente as minhas decisões, sendo diretor de uma ONG, não vão ser as mesmas como sendo dono de uma financeira. Ou eu sendo dono de um colégio. A natureza que eu vou tomar essa decisão, ela, provavelmente não vai ir 100% pro verso financeiro da coisa. Eu não sou uma financeira. Então eu preciso lembrar qual que é a organização que eu tenho, né? Qual que é a gordura, o que eu brego. Quinto ponto é prever na medida do possível as nossas ações. Então assim, na medida do possível, né? Não agir irrepetidamente. A gente vai amarrar novamente com os temperamentos. É muito comum às vezes do colérico. Assim, às vezes não entender o que vai impactar ali.
Sexto ponto, aplicar a lei natural ao caso particular. A lei natural, a lei moral natural. A lei moral natural é algo muito interessante, porque, veja só, existem as leis, né? Existem, sei lá, as leis aí do Código de Defesa, existem, se for para algumas regiões, são algumas espécies de mandamentos, algumas coisas do que fazer, do que não fazer, mas tem algo que é inerente ao ser humano que você consegue perceber, sem nenhuma religião ou sem nenhum código de lei, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. Então, não é uma planilha do Excel, não é só uma tabela. Por exemplo, para eu aplicar a lei moral natural, eu preciso me questionar sobre algumas coisas para, com prudência, tomar a melhor decisão. Por um exemplo, vou pensar em concorrência aqui. Eu poderia derivar, sei lá, não dar falso testemunho, a não caluniar a concorrência, e aí eu pergunto para vocês, qual que é a linha limite de uma concorrência leal? Eu não sei, preciso meditar. Qual que é a linha limite? Não está escrito. Ou outro, não roubar. Não roubar. Pode dizer bem, pagar um salário justo. Ok. O que é um salário justo? Né? O que é um salário justo? Então eu preciso aplicar essa lei moral. Um sétimo ponto. Esse ponto é interessante, tem que ser um ponto de humildade, mas também não posso ser. Não posso ser aquela pessoa reclamona. Pedir conselho. Pô, toma alguma dificuldade? Cara, pede conselho, mas pede conselho de preferência para alguém que se importe com você e que possa ajudar naquele tema. Muito provavelmente vocês conhecem, ou talvez vocês sejam, ou já foram assim, muito assim. Pô, tô com um problema. Se eu encontrar 30 pessoas no meu dia, eu vou falar com as 30 sobre esse problema. Não resolvo, né? Não resolve. Então, assim, vai se aconselhar preferencialmente com alguém que se importa com você e que tem um domínio sobre aquele tema específico. Tem uma frase que eu separei do Peter Drucker, que ele diz o seguinte: ninguém aprende se não cometendo erros. Quanto melhor é um homem, mais erros ele comete, porque mais coisas novas tratará de fazer. Eu nunca promoveria ao cargo diretivo uma pessoa que não tivesse cometido os erros e dos grandes. Se o fizesse, essa pessoa comportar-se-ia como um medíocre. Ou, o que é pior, por não ter cometido os erros antes, não saberia detectá-los e corrigi-los até. Ponto. Veja só. Eu não estou falando que o nosso objetivo tem que ser errar, né? Ah, então deixa eu cometer uns erros aqui que eu vou me tornar uma pessoa mais madura. Não. Mas, inevitavelmente, quando eu sou uma pessoa que toma as decisões, eu vou acabar errando. Só que eu preciso aprender com aqueles erros para evitar tomá-los no futuro, para entender padrão. Até usar outro exemplo da BMA. Às vezes o mentorado vem com uma puta ideia. Jota, cara, tive uma ideia, eu vou fazer tal coisa. Pô, viu que eu vi isso dar errado, sei lá, centenas de vezes. Eu falo, cara, legal, mas pera lá. Não é por aí. Não é por aí. E é muito interessante que, embora mais tarde uma decisão tomada com prudência possa dar errado, não quer dizer que ela foi uma má decisão. E por outro lado, uma decisão que foi tomada de forma imprudente, se der certo, não quer dizer que foi uma boa decisão. Entende? Então, a prudência não quer dizer que eu vou acertar 100% das vezes, mas quer dizer que eu agi da maneira mais adequada, que eu elegi, né, deliberando, tomando juízo, qual foi a decisão mais acertada para aquele momento, levando em consideração todos os fatores envolvidos. Tá? E como eu estava falando do óculos, né, do prisma, ou da perspectiva, no centro da prudência precisa estar a relação entre o que somos e o que vemos. O que somos e o que vemos. Porque é muito comum também que inconscientemente a gente projete no outro os nossos defeitos. Então, se eu sou uma pessoa que sou fissurada por poder, eu quero, sei lá, poder a todo custo. Porra, eu posso olhar pro Dani e pensar que o Dani tá fazendo ali um plano maquiavélico para tomar o poder. Então, eu tendo a inconscientemente jogar no outro os defeitos que ele conhece. E tem uma diferença também entre prudência e ansiedade. Entre planejamento e angústia, entre tomar a decisão mais cabida e achar que eu tenho pleno controle do futuro, que é coisa que eu não tenho. Né? Que é coisa que eu não tenho. Uma frase que eu gosto muito, volta e meio, eu aterrizo nela, eu já falei ela no começo da aula, que é: com prudência burlamos o pensamento catastrófico. É muito comum que a gente fique viajando por cenário, principalmente, quando a gente está com tempo livre, quando a gente está ocioso. Geralmente a gente começa a pensar no que está errado, no que poderia estar errado. E muitas vezes a gente se confunde achando que nós somos os nossos pensamentos, né? E a gente vai meio que no flow. Pô, veio o pensamento, não, pera, eu não posso
Eu não sou meu pensamento. Eu não posso agir de acordo com o meu pensamento. O que eu preciso é usar o meu pensamento para refletir. Pera, por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô me sentindo ameaçado? Por que eu tô me sentindo com raiva? Por que eu tô com esse medo? Qual que é a origem disso? Porque a partir do momento que você nomeia, você dá nome ao pior cenário, você joga a luz, você dá nome ao pior cenário que pode acontecer, ele perde força. Ele perde força, beleza, pode acontecer isso, que eu posso fazer pra evitar isso, não tem nada que eu possa fazer, então, beleza, tá resolvido também. Tá resolvido também. A gente precisa aprender a decidir, a tomar essas decisões com a cabeça fria, não com o corpo em alerta. Quando vocês já tomaram alguma decisão ou falou alguma coisa no meio de uma discussão, ou quando descobriu alguma coisa que estava errada, falou, putz, não devia ter falado isso. Empresa, em casa. Porque quando a gente entra no estado mais adenérgico, quando é no estado de luta ou fuga, porra, a nossa capacidade de juízo, a nossa capacidade de prudência, ela é afetada, 5%. E essa reatividade, essa reação é propriedade do mais fraco, não faz sentido que eu age no mundo, que eu passe pelo mundo, agindo de uma forma reativa, só reagindo às situações. A gente não precisa ser reativo na hora. Assim, 99% das coisas não são de vida ou morte. Absorve a... Eu uso muito resposta de stand-by. Assim, eu boto muita coisa do banho-maria. Quando é algo que eu preciso pensar, sei lá, o Tiago me traz e falou, pô, Tiago, maravilha, tio. Pô, show, hein? Vou dar uma pensada aqui, deixa comigo. Pô, cara, não precisa resolver literalmente na hora. A maioria da... E vamos lá, eu sou de novo, não é preguiça, não é fugir do dever. Tem coisa que eu tenho que decidir na hora. Mas muita coisa, eu posso, ao invés de dar uma raquetada, mas ser reativo, absorver a informação, deixar o mundo entrar, beleza? E aí sim, eu devolvo, depois de ter meditado, depois de ter cansado, depois de ter entendido, qual que é, beleza? Qual que é a melhor coisa a se fazer nessa situação. Isso não é frieza de quem não se importa, tá? É justamente pelo contrário. É coisa de quem se importa tanto ao ponto de considerar, pensar, meditar e não ficar vivendo na raquetada. E um ponto que a gente precisa levar em consideração é que quando a gente é líder, quando a gente é empreendedor, a gente é pessoa, não existe nenhum tipo de certeza absoluta. Se eu tô buscando alguma certeza absoluta sobre aquilo, cara, eu tô lascado. Eu tô lascado. Eu vou cair na indecisão, eu vou cair na inação, melhor dizendo. Ó. É tipo Hamlet, de Shakespeare. O cara que tá todo momento buscando a certeza absoluta, acaba se tornando uma tragédia sobre inação, uma tragédia sobre insegurança. Então, putz, mas assim, tá, mas será que vai assim, 1 milhão% que vai dar certo? Assim, não tem como ter certeza absoluta, pô. Eu acho muito engraçado, às vezes, eu tenho alguns amigos, enfim, algumas pessoas namorando e aí trocar ideia comigo. Tá, mas será que é exato? Eu falo, pô, pera lá, mano, tu tá querendo que desça um anjo, né, e fale, ó, é ela. Você tem que entender, tem que ter alguns critérios aí para decidir, tem que ver como é que ela... Enfim, né? Então, procurar a certeza absoluta na hora de agir é imobilização. O que me cabe é tomar a decisão mais acertada possível. A decisão ela é um ato da vontade, não do sentimento. A decisão, ela precede o sentimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não espera se sentir animado para agir. Você age e quando o ânimo vem, se ele vem como consequência da ação, não condição para ela. Então, é uma inversão fundamental ao propósito de José Maria. E se eu espero sentir vontade para fazer alguma coisa, cara, eu tô lascado. Isso é muito importante também. Por exemplo, eu tenho uma rotina muito ordenada. Se eu tenho hora para acordar, se eu tenho hora para rezar, se eu tenho hora para trabalhar, se eu tenho hora para dormir, é muito mais fácil. Eu não espero ter vontade para aquilo. Eu vou e eu faço. Se eu tenho horário para o descanso, eu consigo evitar que o descanso se torne fuga, que o descanso se torne preguiça. Então, essa decisão eu tomo e eu ajo independente de estar motivado ou não. Se eu precisar me sentir motivado, cara, eu tô lascado. Quando a mulher falava, habitualmente eu ando meio a contragosto mesmo. Eu decido o que faz sentido, qual que é o caminho que eu quero tomar, quais são os meus objetivos, e eu ajo. Não fico lá sentado esperando, deixa aqui vir a vontade de ir para academia. Tem uma frase do Olavo que eu gosto muito também, que ele fala que viver é correr riscos, viver é tomar decisões, e é justamente essas decisões que vão fazendo o tecido da minha vida, porque enquanto eu tô vivo, eu posso mudar. Depois que eu morro, aí a minha história se fecha, né? Aí tudo que eu tinha ali o que eu transformei em ato, beleza, o que eu não transformei. Então, o que vai fechar a minha personalidade é a morte. Enquanto eu tô vivo, eu vou estar mudando, eu vou estar tomando decisões, e nunca com certeza absoluta, mas com prudência. Então, eu separei cada uma das virtudes cardeais, eu separei o que caracteriza um líder prudente e umas perguntinhas
Um exame de consciência. Então, vou fazendo as perguntas daqui a pouquinho e você falar, tá, beleza, pô, isso aqui, enfim. Então, o que caracteriza um líder prudente? Primeira coisa, distingue fatos de opiniões. Não confunde o que é real com o que gostaria que fosse. Tá? Então, fatos, dados, e aí, deixa eu entender. É com base em fatos, com base em dados. Beleza? Segunda coisa, não distorce os fatos para adaptá-los aos próprios interesses e desejos. Não feche os olhos para verdades incômodas. Isso aqui é muito interessante também. Quando a gente está passando por um problema, eu diria que metade da solução é encarar ele de frente e ser sincero. Beleza, o problema é esse, aqui, ó, esse é o nome do problema, esse é o tamanho do problema, isso é o que eu posso fazer, isso é o que pode acontecer. Outro ponto importante do líder prudente, reconhecer os meus preconceitos e deixar de lado antes de decidir. Às vezes estou puto com a cabeça, tô bravo com a cabeça. Aí ele faz, sei lá, alguma parada. Pô, pode ser que eu tome uma decisão completamente errada, não pelo que ele fez. Mas porque, então, eu preciso aprender, de fato, a tirar esse preconceito, a tirar esse prisma, conseguir enxergar a realidade como ela de fato é. O líder prudente também aprende com a experiência alheia, ele pede conselho a pessoas mais sábias e competentes. Não tem medo de errar. Lembrando de novo, decidir bem. Decidir bem não significa que vai dar certo a minha decisão. Mas eu vou agir mesmo sob incerteza. E ele assume a responsabilidade pessoal pelas decisões. Ah, deu alguma coisa errada, eu não vou culpar os outros. Isso é muito interessante, a gente comentou, se eu não me engano, no último encontro sobre default aggressive, ou sobre a responsabilidade extrema, né? Tem até um livro do Joko. Que isso que é a importância? Putz, se aconteceu alguma merda e eu terceirizo, eu não tenho poder de ação. Né? Se eu ajo com desculpa, ou se eu uso os três demônios da linguagem, que a gente comentou em alguma das aulas, né, de José Maria, é que, mas que, pensei que, eu não tenho poder de ação. Agora, quando eu, sei lá, meu mês foi ruim. O que eu posso fazer? O que eu fiz aqui que foi ruim? O que eu posso fazer de diferente no próximo? Aí eu posso agir. Aí eu posso agir. Tá? Então, algumas perguntinhas para vocês irem pensando aí sobre elas. Faço distinção entre fatos e opiniões? Não distorço os fatos para adaptá-los aos meus próprios interesses e desejos? Não fecho os olhos diante de verdades que me custam aceitar? Reconheço meus preconceitos e os deixo de lado? Aprendo Que com a bom, né? experiência alheia? Não tenho medo de cometer erros? Executo minhas decisões sem demora? Não recuo, por mais difícil que seja? Assumo responsabilidade pessoal pelas minhas decisões? Se as coisas dão errado, não culpo os outros? E aí, a gente entra na justiça. Não? A justiça, a virtude da justiça na vida e na condução das pessoas. O que é a justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. O que isso significa na liderança? Cobrar quando é devido cobrança, reconhecer quando é devido reconhecimento, correção quando é devido correção. Só que nada disso movido por ego. Isso aqui é muito importante. O homem justo, a mulher justa, né, enfim, ele cumpre o seu papel de justiça, ele está sendo justo, inclusive quando ele cumpre fielmente as suas obrigações profissionais, familiares, sociais, sei lá, religiosas. E justiça não é ser durão e não é ser bonzinho. São as duas coisas na medida certa e pelo motivo certo. Então, por um exemplo, quando a gente fala sobre cobrar, um líder, né? Um líder, ele tem que cobrar os seus liderados. Isso é um fato. E cobrar é um ato de justiça, não de crueldade. A pessoa precisa ser cobrada. Então, a liderança, ela, em certo aspecto, tem que ser uma liderança quase insuportável. Não no sentido de ser grosso nem nada, mas de não deixar a liderança frouxa. Porque se eu dou uma meta clara para a pessoa, se eu dou os meios para ela atingir, eu tenho por dever cobrar. Porque se eu não cobro, é egoísmo. Se não cobra, eu tô sendo egoísta. Ah, sei lá, não gosto de cobrar, tô sendo egoísta aqui. Só que aí, acho que a principal virada é que eu não cobro por mim, eu cobro por ele. Se eu dou uma meta pro Dani, se eu dou os meios para ele atingir, se eu cobro ele, eu não tô cobrando por mim, eu tô cobrando porque eu quero que o Dani se desenvolva.
que eu vejo quem o Dani pode se vir a ser. Então, não cobrar é egoísmo, não é bondade, não tô sendo bonzinho, é comodidade disfarçada. Você evita ali um desconforto de cobrar, e quem paga o preço é quem? É a equipe, ou é a própria pessoa que fica sem direção, a empresa que fica sem resultado. Então, você não cobra por você, você cobra pela pessoa. E quando você traz essa exigência, essa cultura de exigência, se eu cobro o meu líder, geralmente ele vai cobrar lá na ponta também. E tem um alerta antigo de São João Crisóstomo que é meio provocador, inclusive. Ó, a pessoa que não fica irada quando deveria ficar, peca. Porque uma paciência excessiva é o viveiro de muitos vícios. Ela fomenta a negligência e estimula não apenas o perverso, mas acima de todo bem a fazer o errado. Né? Tem até uma outra frase clichê, que eu acho muito boa, que é moderação em defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Né? O mal não é só o que os maus fazem, mas é o silêncio dos bons. Mas aí tem um limite muito claro que eu preciso que vocês tenham isso analisado, que, porra, é corrigir uma pessoa sem esmagar. Elogio em público, correção no particular. E porra, a correção, geralmente, quando a gente pensa em feedback, em cobrança, parece que eu vou começar assim, ó. Parece que eu vou começar de dedo na cara, falar, viu, vem cá, mas essa porra que tu vai falar, porra, não é isso. Cara, dá para começar sorrindo. É como eu falei, tem no livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Porra, você vai no dentista, você vai ter que passar pela broca, mas dá para passar pela anestesia antes, é mais confortável. Então, tem uma diferença entre correção e martelada. A correção, ela vai apontar um problema em específico, inclusive com uma solução em específico, ou um pedido de solução. A martelada é para esmagar a pessoa. Ela, nossa, você não é suficiente, porra, você sempre faz merda. Mas pouquíssimas pessoas melhoram diante do desprezo. A maioria piora. A maioria piora. Pô, mesma coisa no relacionamento. Tenta ser uma pessoa insuportável que fica cobrando na martelada. A atitude mais instintiva, por exemplo, é ficar mais puto ainda. Fazer birra, né? Ah, sei lá, deixei a toalha molhada na cama. Ah, sei lá, deixei a toalha molhada na cama. Aí minha esposa vem e, porra, me xinga pra cacete. Pô, sei lá, vou pegar mais 10 toalhas, molhar e botar na cama, só de birra. Assim, são poucas pessoas que funcionam na base do desprezo. Não tem lógica. A maioria piora na base do desprezo. E essa correção verdadeira, esse feedback verdadeiro, ele nasce do desejo do bem. E aqui vem algo muito importante quando a gente vai dar um feedback, quando a gente vai dar uma correção. A gente precisa se perguntar antes. Eu estou falando isso, eu vou dar essa correção porque eu quero ajudar a pessoa a crescer ou porque eu quero aliviar a minha irritação? Eu vou dar esse feedback porque eu quero ajudar essa pessoa a crescer ou porque eu quero aliviar a minha irritação? Na frase de José Maria também, que eu gosto muito, que é servir com alegria, escutar com paciência e louvar mais que criticar. Porque tem uma armadilha aí que é confundir o nosso ego ferido com justiça, né? E talvez seja esse o ponto mais importante da call toda. Então é o seguinte. Ah, eu estou defendendo a justiça, mas na verdade eu tô lá, sei lá, só feri meu ego com o que aconteceu. Nossa, como é que a pessoa fez isso comigo? E não tem lógica. Então, eu não posso confundir meu ego ferido, levar para o lado pessoal alguma coisa e achar que eu estou sendo justo. Porra, provavelmente estou lá só esvaziando meus sentimentos. Então, assim, a gente resolve o que precisa resolver, cobra o que precisa cobrar, negocia o que precisa negociar, corta a relação se for necessário, mas não entrega nossa alma para irritação. Porque muitas vezes o homem irado, ele acredita estar defendendo a honra, quando muitas vezes está defendendo o ego dele. Tem uma forma de pensar sobre isso, inclusive, uma forma de meditar. Beleza, é bem simples essa forma, esse teste, inclusive. Depois de agir, você continua em paz? Ou continua precisando vencer, provar, se justificar? Então, porra, se for a segunda opção, provavelmente não foi justiça, foi apego. E a forma mais alta de exercer autoridade, a gente falou também em alguma das aulas sobre autoridades e potestades, é serviço. Ah, o maior entre vós, né, se torne como o menor. Aquele comando é aquele que serve. Então a gente precisa, nesse fato da justiça, de certa forma, esquecer de si mesmo e buscar exclusivamente o bem dos governados, sem agitação. Inclusive, para mim, o bom líder não é necessariamente o que trabalha por 10, é o que faz 10 trabalharem melhor. E esse líder, ele não se encarcera em si mesmo.
Ele vê na comunidade, vê no mundo, seres humanos reais, pessoas com nome, com CPF ou não, com dores, com sonhos, com traumas, e não vê uma massa anônima. Cara, são pessoas. E nesse aspecto, não só dentro da empresa, mas na vida, o líder contribui para o desenvolvimento do bem comum, que transcende, sei lá, que transcende o PIB, que transcende outros indicadores de prosperidade. Eu não estou falando que isso não é importante. Que contribuir para o bem comum significa contribuir para a construção de uma sociedade que cada um possa tender à perfeição moral e o bem-estar material. Então são as duas coisas. Ao ponto 213 da Magnífica Humanitas, né, da última encíclica do Papa Leão XIV, onde ele cita Tolkien. Não precisamos dominar todas as marés, mas cabe a cada um de nós fazer o que for possível para socorrer os campos que conhecemos, para que quem vier depois de nós encontre terra limpa para plantar, para cultivar. E a justiça, olha que interessante, a justiça sem prudência, ela vira severidade. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho o dever, estritamente assim, o dever de tratar a outra pessoa com amabilidade, com amor? A outra pessoa tem direito de exigir isso de mim? Não. Mas convém, né? Então, assim, não é estritamente a justiça. Pô, é empatia, é bom humor, é alegria, é amizade. Empatia, o que é empatia? Né? É tratar cada pessoa como um indivíduo único. Sempre levando em consideração, bicho, o temperamento da pessoa, a maneira de ser da pessoa. E me esforçar ali para, antes de qualquer coisa, tentar entender o ambiente cultural que ela foi criada, que ela foi desenvolvida, o ambiente social, o ambiente familiar. É maluquice pensar que todas as pessoas foram pensadas da mesma forma. Bom humor e alegria. Assim, cara, não importa a situação que aconteça. Com certeza vocês são, ou vocês conhecem aquelas pessoas que às vezes estão, porra, tá uma situação muito difícil, mas só a presença dela meio que alegra o ambiente. A gente tem que ter como objetivo, de certa forma, despertar uma espécie de inveja nos outros. Fala, como que esse fila da... Tem crianças aqui, vou. Fila da mãe. Tá tão feliz. De onde é que vem essa alegria? Tem que despertar é um certo tipo de... Por que você está sempre rindo? Tem que ser um objetivo. Tem que ser uma espécie de objetivo isso. Quando a gente fala em amizade, pô, é um interesse genuíno pela pessoa e pelo bem dela. O Ítalo comentou esses tempos uma parada que eu acho muito importante comentar agora também. Não sei se vocês já ouviram falar a famosa frase idem vele, idem nole. Já ouviram isso aí? É do latim amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Então, o princípio da amizade é idem vele, idem nole, né? Então, eu sou amigo das pessoas que amam as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas, né? Porra, isso é uma babaquice sem tamanho. Assim, de verdade, é uma babaquice sem tamanho sair abandonando as pessoas no meio do caminho. O Cabeça não gosta de tênis e não odeia CrossFit. Eu não posso ser amigo do Cabeça. Como o Ítalo trouxe o idem velho e idem nole, o amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas é um destino, não é um ponto de partida. Eu não vou ser amigo do Paulo, né, no sentido de me importar com ele, de me interessar por ele, de querer o bem dele, só porque a gente ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas. Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes eu vou ter um interesse genuíno pelo Pedro, porque, porra, eu quero o bem do Pedro e eu sei que ele tá apontando para um lugar que não vai levar ele para felicidade, que tá apontando ele para um lugar ali que não é adequado. Então, naturalmente, eu abandono ele. Aí volta no quesito da prudência, volta que a gente falou em algumas aulas também, não é se tornar o Deus da pessoa. Não, beleza, não é isso. Não é se tornar o Deus da pessoa e resolver tudo por ela, mas também não é a indiferença. Outra coisa, não quer dizer então que, sei lá, pô, tenho coisa, sei lá, um monte de amigo que bebe pra cacete. A questão da amizade não quer dizer, então, que eu preciso colocar lá dentro de casa para mostrar esse modelo de vida para o meu filho. Não, mas pode ser distância mesmo, não preciso expor ele a esse tipo de vida, mas não é só vou ser amigo aqui de quem gosta das mesmas coisas. Não é por aí. Então, é um ponto de chegada, não um ponto de partida. E que caracteriza um líder justo? Essa busca pela excelência no trabalho, não por vaidade, mas porque um trabalho mais bem feito serve aos outros. Eu trabalho como serviço, né, não como meio de autoafirmação. Nós falamos sobre isso no último encontro, até deu o exemplo do meu pai, falei que era muito fácil para mim falar sobre isso, né? Então, lembrando que é a humildade fundamental, que é o viver, na verdade, a humildade fraternal.
que é orientada aos outros, né? Uma vida orientada ao serviço aos outros. O líder justo não é workaholic, ele não é escravo do trabalho, ele reserva tempo de qualidade para a família. Ele reserva tempo de qualidade para a família. Isso aqui é muito interessante também, se reservar tempo de qualidade para a família. A gente está falando sobre ser ordenado, né? Sobre colocar hora para. Porra, bota na agenda, bicho. Então, beleza, qual que é o momento que vai passar? Qual que é o dia que vai ser jantar com a tua esposa? E vivendo no improviso, vocês devem ter vários amigos, várias pessoas que vocês gostam, que vocês querem bem e ficam, não, vamos marcar assim, vamos sair para jantar, vamos lá. Aí passa um ano e não faz nada, 2 anos. As pessoas que são importantes para você, relações que você quer cultivar, põe na agenda. Ó, terça-noite é o dia que eu saio com a minha esposa. Sábado, meu dia, é o dia do almoço da família. Domingo de manhã é o café da manhã da família. E vivendo na espontaneidade, tentando encontrar horário, muitas vezes não dá certo. O líder justo, ele perdoa com facilidade também, não guarda rancor. Ele diz a verdade, é sincero e simples nas relações. E aí, algumas perguntinhas para a gente fechar sobre a justiça. Eu busco a excelência no meu trabalho profissional, então eu busco me aprimorar, eu fujo do apoltronar-se e não aprender mais nada, eu busco melhorar tecnicamente dentro do meu âmbito profissional. Meu trabalho, não uso como meio de autoafirmação, mas um meio de serviço aos outros. Não sou viciado em trabalho. Passo tempo com a família. Defendo a verdade moral, mesmo que isso signifique contrariar o politicamente correto. Perdoo facilmente e esqueço rapidamente as ofensas. E aí, a gente entra na fortaleza. A fortaleza, ela tem duas faces, e a maioria de nós enxerga só uma delas. Quando a gente fala em fortaleza, geralmente vem na nossa cabeça um momento excepcional. Uma crise, uma demissão difícil, uma doença, uma virada financeira. No segundo aspecto, ele é muito mais decisivo e menos glamouroso, que é a fidelidade no comum. É levantar no horário todo dia, é cumprir o previsto, é cumprir o combinado, é entregar no horário, é voltar ao plano depois de errar, porque, como já falamos, a constância envolve a falha, né? Uma sequência ininterrupta de dias perfeitos tem mais a ver tem mais a ver com o ego, né? Do que com a constância. Então, a fortaleza, ela tem essas duas faces. Tem sim a audácia, a capacidade de assumir riscos quando necessário, a capacidade de enfrentar situações muito difíceis, mas tem o aspecto da resistência, do dia a dia. O aspecto menos glamuroso e até monótono, de certa forma, de resistir. Numa fidelidade silenciosa no cotidiano. Aí vos pergunto, você acha que uma pessoa que não consegue resistir, que não consegue ser fiel no dia a dia, no pouco, você acha que uma pessoa que perde para o despertador, que perde para uma batata frita, que não é capaz de tomar um banho gelado, não estou falando que vocês têm que acordar 5 da manhã e tomar banho gelado, mas olha lá, puta, não consegue tomar banho gelado, vou morrer se tomar banho gelado. Não é capaz de cumprir a própria palavra. Como é que essa pessoa vai passar por um momento desafiador? Uma doença de um familiar? Como é que tu vai acompanhar, sei lá, porra, uma pessoa que tu ama morrendo na UTI? Se você não consegue tomar um banho gelado, você não consegue, sei lá, cumprir o que tu fala, levantar no horário. Quando aparecer as grandes dificuldades na tua vida, como tu vai se comportar? Tu vai ter as calorias espirituais necessárias para passar por isso ou tu vai fugir? Ou tu vai fugir? Tu vai ser a pessoa com que os outros podem contar ou não? A gente viu agora há pouco que a prudência, ela desempenha um papel fundamental na tomada de decisões. E a fortaleza também. Porque, graças à fortaleza, eu consigo evitar essas racionalizações, ou seja, encarar o problema de frente, de fato dar nome para ele, e a resolução do problema começa aqui, como a gente falou. Com a fortaleza eu consigo vencer o temor de cometer erro, eu consigo tomar decisões com prontidão, eu consigo executar contra vento e maré. E é importante falar também que a fortaleza não é ausência de medo. A ausência de medo é temeridade, né? Que não é virtude, é um vício. Os melhores e mais soldados valentes tiveram medo antes da batalha. Cristo, pô! Antes da iminente tortura, da iminente execução, suou sangue, bicho. Ele enfrentou esse terror. Então, fortaleza é o sacrifício de si pela realização de objetivos justos e prudentes. Então, tem esse aspecto
mais excepcional, mas o aspecto cotidiano. Tá, assim, ao alcance de todo mundo, agora, hoje, que é a resistência. Essa resistência não é passividade, deixa a vida me levar, isso aí já vira meio que um estoicismo, né? Não é isso. Para um soldado, muitas vezes é mais difícil, sei lá, guardar a mesma posição durante vários dias seguidos no fundo de uma trincheira fria, úmida, do que se lançar ao ataque do inimigo, bandeira ao vento, tiro comendo. Então, para um líder, resistir significa, acima de tudo, permanecer fiel à sua consciência, independente das circunstâncias. E, pô, vamos lá, muita gente sabe quando está cometendo algo errado, quando está fazendo algo que não deveria. Ou quando está deixando de fazer algo que deveria, né? Atos e omissões. Isso a gente já comentou também, que é algo que o sanguíneo precisa desenvolver muito, né? Sir Thomas More, por exemplo, ele negou a reconhecer o rei como chefe autoproclamado de uma nova igreja. Ele foi torturado por 15 meses e decapitado. Mesmo os amigos pedindo para ele, porra, não vai por aí não. Mesmo a filha pedindo, sei lá. Esse aqui com certeza vocês conhecem. Vocês conhecem o Stolypin, o que lutou para reformar o sistema agrário russo? Já lembram dele? Com certeza pronunciei o nome dele errado, inclusive, né? Mas o Stolypin, bicho, ele sofreu 11 atentados terroristas. 11. 11 atentados terroristas. Foi 11. E ele escreveu uma frase muito famosa, umas palavras, né, enfim, muito, muito famosas no testamento dele, que era: enterrem-me aonde me assassinarem. Cara, beleza, eu sei que eu vou ser assassinado, bicho. Então me enterra aí onde me assassinarem. Então, porra, a gente vai chegar a isso? Provavelmente não. Imagino que aqui não tem ninguém sendo perseguido por assassinos ou sofrendo atentados terroristas. Mas pra gente raciocinar por extremo. Porra. Então, no dia a dia, a gente precisa ser coerente e claro, evitar aquilo que eu comentei, de deixar o chapéu na porta, né? Eu chego em casa, não, chego no trabalho, não. É essa unidade de vida. E também, pô, tem um outro risco aqui, que é evitar cair no extremo. Em que sentido? Cair na imoralidade justificando estar extenuado por ter sido forte e resistente em outro ponto. Por exemplo, putz, trabalhei bem pra cacete hoje, hein? Agora vou encher a cara. Eu chego em casa bêbado, 3 da manhã. Porra, não tem lógica. Não tem lógica. Então, essa fortaleza, esse músculo da fortaleza, essa virtude da fortaleza, a gente vai exercitando ele, a gente vai exercitando esse músculo da. Não vai chegar, vai ter que andar da frente. Lá, por favor. Exercitando nas pequenas coisas. Na hora para descansar, na hora para levantar, na hora para dormir. Pô, a fortaleza em não. Pô, beleza, eu combinei que vou dormir 10h30. A série tá muito legal. Desligar no meio da série, eu não assisti o próximo capítulo. Cara, um baita exemplo de fortaleza. Levantando assim, despertador tocou, levanta. Isso aqui é uma ótima, hein? Essa o José Maria chamava de minuto heróico, né? Minuto heróico. O minuto heróico é a hora exata de te levantares. Se tocou o despertador, pula, sem pensar. Lembra que eu acho que a gente conversou também sobre não negociar com terrorista, né? Não abre diálogo mental, vocês vão perder. Teu cérebro te conhece bem o suficiente para colocar argumentos convincentes. Mas aqui entra a prudência também. Ó, de volta a prudência. Quer dizer que se eu estou num dia extremamente cansado e eu posso descansar um pouco mais, sem afetar as minhas obrigações do dia, percebe e fala, porra, então, não é uma regra rígida, não precisa acordar às 5 horas da manhã todo dia até eu morrer. Pode ser, enfim, eu estou usando 5 horas da manhã como exemplo, né? Cada um sabe, tem sua rotina. Tem uma frase do livro Forja, do ponto 380 também, de São José Maria, que é muito boa. Fala, oxalás adquiras, queira alcançar as virtudes do burro, do burrico. Humilde, duro para o trabalho e perseverante. Teimoso, fiel, seguríssimo no seu passo. Forte e, se tiver bom dono, agradecido e obediente. De novo, não é sobre nunca cair, porra. A gente vai cair, é sobre a rapidez com que a gente levanta. É sobre, porra, cair, não ficar no chão examinando a sujeira. Eu vi uma vez foi de um personal, não lembro quem. Mas achei interessante que ele comentou, pô, eu tenho aqui com meus alunos a regra do nunca dois. Falei, cara, o que é a regra do nunca dois? Porra, errou, volta. Errei uma refeição na dieta, não erra a segunda. Nunca dois. Faltei um dia na academia, não falta o segundo. Nunca dois. É muito mais fácil quando. Imagina um portão de trilho, né? Quando o portão está nos trilhos, é muito mais fácil
ele se mover do que quando ele está descarrilhado. Aí você tem que fazer força, botar no trilho de novo. É muito difícil quando eu saio do eixo, quando eu saio da rotina, quando eu saio dessa ordem. E a fortaleza também é um aspecto que traz coragem diante da crise. A serenidade é uma forma de fortaleza. A alegria é irmã da fortaleza, né? A gente estava falando sobre alegria antes. Então, não fugir das dificuldades, é enfrentar com serenidade, sabendo que eu não estou lutando sozinho. Uma outra frase que eu gosto, não lembro de onde que é, mas ela diz que a mansidão é a fortaleza dos fortes. Tem um livro que eu gosto muito sobre Fortaleza, é bem curtinho, sugiro que vocês leiam, é do Rafael Liano Cifuentes, Fortaleza, não? Peguei uma frase dele, da página 50 e 51. Quem pode falar de fortaleza quando é incapaz de se levantar na hora ou de tomar um banho frio? Os fracos acabam por tornar-se hipocondríacos. Pensam muito nas dificuldades e elas acabam por chegar. Concentre-se nas suas dores e elas irão aumentando. A fraqueza cultivada ensina-nos que 90% das nossas angústias vitais são imaginárias. Quando a gente está se apalpando muito, cara, será que eu estou bem? E aí, como é que tá? Quando a gente está pensando demais em si mesmo, sempre dá ruim. Sempre dá ruim. A gente precisa também vencer a assídia, né? Então, assim, o que é assídia? É uma espécie de preguiça. E isso aqui é muito interessante. Essa preguiça é um inimigo silencioso da fortaleza. Ela não aparece como uma covardia explícita. Não aparece assim, uma situação onde você vai ser muito ruim, muito mal. São pequenas coisas que tu cede. Pequenas coisas que tu deixa para depois, pequenas coisas que você deixa de executar. Para fechar a fortaleza com o ponto que eu comentei do Niteróico. Vence-te em cada dia desde o primeiro momento, levantando-te pontualmente a uma hora fixa, sem conceder um só minuto à preguiça. Se com a ajuda de Deus te venceres, muito terás adiantado para o resto do dia. Desmoraliza tanto sentir-se vencido na primeira escaramuça, né? Porra, quando a gente perde o despertador, a gente acorda com a moral meio baixa. Então, é muito fácil quando a gente começa ganhando aqui. Isso tem muito a ver também, não precisa fazer um minuto heróico só na hora de acordar. Pode ser para dormir. Posso fazer na hora exata de eu estudar, de eu ir rezar, de eu ir trabalhar, de eu ir dar um feedback. Não ficar enrolando. E o que caracteriza um líder forte? Ele forma a consciência buscando a verdade de forma sincera e sistemática. É coerente em seu comportamento e não cede à pressão do culturalmente correto. Tem ideais claros que seus colegas conseguem reconhecer nele. Não se deixa paralisar pelo medo do que os outros vão pensar. Mantenha a consciência íntegra, mesmo sobre forte ameaça ou pressão. Não use o argumento, mas todo mundo faz mesmo, para justificar o que é errado. Mantenha o rumo, mantenha fiel no trabalho, na execução do que é necessário executar. Mesmo quando não está animado, mesmo quando não está se divertindo, mesmo quando aquilo não está, enfim, emocionando. E algumas perguntinhas sobre a fortaleza. Formo minha consciência por meio de uma busca sincera e sistemática da verdade? Sou coerente no meu comportamento? Sei enfrentar pequenos desconfortos sem reclamar? Consigo, quando é possível passar despercebido, escolher o pior para mim e deixar o melhor para os outros? Mantenho o rumo mesmo diante de contradições? Sou capaz de resistir focando nas últimas pedras, não só nas primeiras? Em terminar o que eu começo? E aí, para fechar a aula de hoje, a gente entra na temperança, né, que é o domínio de si mesmo. A gente guardou a temperança para o final porque ela é a base silenciosa, de certa forma, das outras três. São muito interligadas, né? É muito interligado, porque assim, ninguém consegue decidir com prudência, tratar a pessoa com justiça, ou aguentar uma crise, ou mesmo a constância no dia a dia com a fortaleza, se não consegue se governar por dentro. A temperança é chamada também de autodomínio, né? E qual que é a ideia central? É gerir as emoções pela razão. Quando é que os pensamentos, quando é que as emoções são boas? Quando elas nos impulsionam
a ações construtivas e são perigosas quando levam a fatores de autodestruição. Estava comentando no começo da aula, talvez tenha gente que não estava aqui ainda, que a gente precisa usar os nossos pensamentos para pensar e não ir na onda dos nossos pensamentos. De novo, nós não somos o nosso pensamento. Nós não somos o nosso pensamento. E muitas vezes, se, por exemplo, eu não tive cuidado com o meu imaginário, se eu não coloquei coisa boa para dentro, né? Sei lá, só vi série ruim, filme ruim, música ruim, pô, principalmente vou ter um monte de pensamento merda mesmo. Não tem como limpar. O que é a limpeza do imaginário, na verdade? É parar a exposição a esses conteúdos ruins e empilhando em cima, porra, coisa boa. Filmes bons, músicas boas. Eu falei para vocês, né? Sei lá, dos meus 12 anos até meus 21, eu só ouvia funk. Pô, qual que é o tipo de pensamento que dinheiro, festa? É meio lógico. O repertório que tinha no meu coração era isso, né? A gente tem que ter a capacidade de dar ao nosso coração um repertório que aponte mais para onde a gente quer ir. Porra, eu fico assistindo, sei lá, só novela da Globo. É a única coisa que eu assisto. Para mim vai ser muito normal ver traição, ver, tipo, sei lá, é o comum, ver o divórcio. Tem uma frase que resume bem o tema de hoje, é a temperança, que é o ponto 19 de caminho, que diz o seguinte: vontade é uma característica muito importante. Não desprezes as pequenas coisas, porque, através do contínuo exercício de negar e te negares a ti próprio nessas coisas, que nunca são futilidades nem ninharias, fortalecerás, virilizarás com a graça de Deus a tua vontade. Agora vem minha parte favorita. Para ser, em primeiro lugar, inteiro senhor de ti mesmo. E depois, guia, chefe, líder. Que prendas, que empurres, que arrastes com o teu exemplo e com a tua palavra e com a tua ciência e com o teu império. Repara na ordem aí, né? Primeiro, senhor de ti mesmo. Depois, líder. Não tem atalho. Não dá para liderar os outros uma liderança genuína sem me governar. Eu preciso dessa temperança, desse tempero, dessa medida certa. É muito interessante que serve como um termômetro também das pequenas coisas. Assim, pequenas coisas no dia a dia eu tenho dificuldade em levantar da cama, em controlar a comida. Se tudo isso vira uma grande batalha, como é que eu vou me comportar diante de uma grande dificuldade? O desespero é falta de virtude. E vamos lá, cara, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Se a gente todos os dias não se preparar, se a gente todos os dias não meditar nas coisas que realmente importam, se a gente não negar um pouco, todos os dias, quando chegar assim, uma situação muito difícil, tu não consegue improvisar. Ou você é, ou você não é. Ou você tem as calorias espirituais necessárias, ou não dá mais tempo. Certa vez eu ouvi dizer também que a gente consegue entender a magnitude do amor mesmo quando a gente medita sobre a morte da pessoa amada. Pô, isso é muito interessante. Já meditou sobre a morte, sei lá, da tua esposa, a morte do teu filho, a morte do teu pai, a morte da tua mãe? É muito engraçado que se você começa a fazer a porra desse exercício diariamente, tu vai perceber que tu fica muito menos babaca, muito menos afetado. Há um monte de coisinha que tá puto lá, às vezes você vai falar, porra, cara, que viagem, bicho. Que viagem. Pera, nada a ver. Aí tu consegue apontar mais para a realidade. Então, não, é uma coisa que não dá para improvisar. Quando as situações difíceis, as situações exigentes chegarem, ou você é, ou você não é. Existe uma coisa interessante, a gente vai falar mais sobre unidade de vida no próximo encontro, mas existe algo que é muito interessante também, que eu ouvi esse termo, acho que há uns 7, 8 anos atrás, que são sobre hábitos angulares. Eu, inclusive, não lembro de quem que é. Se alguém souber, depois eu dou os créditos. Mas alguém já ouviu falar sobre hábitos angulares? Hábitos angulares são algumas coisas que eu coloco como ao longo do meu dia ali para me proteger de mim mesmo. Que eu sei que se eu não executar aquilo, eu vou me lascar. Eu vou ficar ansioso, eu vou ficar meio depressivo, eu vou ficar triste, eu vou, enfim. Então, por exemplo, eu não posso. Eu não, aí vem muito meu temperamento também, que é o seguinte, cara, eu não posso. Meu temperamento ele não tem estrutura propriamente dita, né? Sanguíneo, é o ar. A gente volta a lembrar. Então, eu preciso de algo que me dê estrutura. Se eu não acordo na mesma hora, se eu não tenho uma rotina de ir para academia, de fazer, se eu fico muito livre, eu fico maluco. Eu fico angustiado, eu fico deprimido, eu fico. Então, assim,
desenvolver alguns hábitos angulares que se protegem de si mesmo. E aí, como diz o padre Vitor, amigo meu, todo o que é adelantar ajuda. Né? Assim, cara, tudo que é adiantar ajuda. Então, pedras grandes primeiro. Se puder colocar um, por exemplo, a academia é algo muito importante. Pô, primeiro momento do dia. E na missa, para mim, é algo muito importante. Primeiro momento do dia. Porque a chance de falhar no final do dia é muito maior. É muito engraçado, eu não lembro se eu comentei aqui já no Incendiando Corações, mas na BMA eu falo o tempo inteiro, pedras grandes primeiro, pedras grandes primeiro, pedras grandes primeiro. E aí, alguns meses atrás, eu fui me aconselhar com o Padre Ángel, lá no Paraguai, fui ter uma direção espiritual. Aí eu falei, e assim, o Padre Ángel, sei lá, 82 anos, assim, ele não tem Instagram, não sabe do meu trabalho. E aí eu me aconselhando com ele, aí ele pegou, olhou para mim, a hora que foi me dar o conselho, e falou, mirro, pedras gordas primeiro. Cara, tanto que eu sei dar risada, falei, pô, bom conselho, padre, isso aí, pô, isso aí, faz sentido. Então, se eu não consigo dizer não a essas pequenas comodidades, a esses pequenos confortos, sei lá, se eu tô com muita sede, não consigo esperar 3 minutos para beber água. Se eu odeio beterraba, eu não consigo comer uma beterraba na hora do almoço, um pouquinho mais do que eu gosto, um pouquinho menos do que eu gosto, um pouquinho mais do que eu não gosto. Eu não crio casca, eu não fortaleço minha vontade. Tem uma frase baita clichê também, mas que cabe aqui, né? É, quem faz o que gosta é criança, tu faz o que tem que ser feito. E sem muita meditação e contemplação, faz, né? Ah, tô triste. Legal. Fica triste em pé. Tá trabalhando. Tem uma aula do professor, não é do professor Pedro, do professor Augusto, Pedro Augusto, acho que é do professor Augusto, que ele fala sobre aprender a sofrer, né? Fala, cara, beleza, tá com uma decisão aí muito difícil. Tá, e daí que vai passar uma semana meio triste? Sei lá, quem disse que a gente não pode estar meio triste às vezes? E é muito interessante que, no fator da temperança, eu ouvi uma frase uma vez do Tiago, falei, porra, do Tiago Vieira, quando eu não escolho senhores a quem servir, eu acabo me tornando escravo de senhores que eu não serviria se soubessem quem são. Vou de novo. Quando eu não escolho senhores a quem servir, eu acabo me tornando escravo de senhores que eu não serviria se soubessem quem são. Então, quando eu não busco algo mais alto para minha vida, de repente eu fico aprisionado à comida, ao dinheiro, à luxúria. Isso vale tanto para os vícios clássicos quanto para os vícios modernos disfarçados de inofensivo. Por um exemplo, porra, vídeo curto, Reels, TikTok, Shorts, bagunça completamente o sistema dopaminérgico. Vicia, atrapalha pra cacete. Tem um curso do Padre Paulo, que é o Escravidão Digital, que assemelha a bagunça do sistema dopaminérgico, desses pequenos estímulos de dopamina e o uso da cocaína, enfim. Cara, é um vício socialmente aceito. Aí, sei lá, aí, porra, pra eu passar um tempo de qualidade com a minha esposa, eu vou no restaurante com meu filho e dou um tablet pra ele ficar vendo Reels. Então, tem algumas coisas, bicho, que custam, mas que, porra, a gente precisa entender mesmo. Voltado na prudência, né? Cara, será que esse aqui é o caminho? Outra coisa, pô, eu sou uma pessoa que eu já bebi muito. Eu bebia muito. Mas na minha adolescência, porra, era malucão. Um dos meus hábitos angulares é sem embriaguez. Não dá. Não posso. Eu tenho que saber um limite. E se a gente não tiranizar, de certa forma, o nosso corpo, dá um pouco menos para ele do que ele precisa, ele tiraniza a gente. Por um exemplo, o simples fato de. Isso acontecia muito comigo na época, sei lá, de tomar uma cerveja e aí começa a beber desenfreadamente até morrer. Tem nome essa porra, né? Alcoolismo. Então, porra, pera lá. Não consigo ser temperado nisso. E diante de um vício, diante de um vício, de alguma coisa que a gente descobriu, a estratégia é bem simples e concreta. Beleza, eu descobri aqui qual que é o meu problema, eu crio um plano de o que eu preciso desenvolver para melhorar. E antes de dormir, faço exame de consciência para acompanhar a evolução. Em Caminho 196, José Maria fala também, né? O corpo é preciso dar-lhe um pouco menos que o necessário, senão atraiçoa. Essa outra aqui é muito maneira. Trata o teu corpo com caridade, mas não com mais caridade que a que se tem com o inimigo traidor. Pô, é mais ou menos isso. Porque, para pensar numa cena. Imagina um cara numa carroça, um cocheiro, com 2 cavalos, né? E ele guiando os 2 cavalos. Imagina que bizarrice é a cena se fosse o inverso. O cavalo sentado lá em cima guiando o cocheiro. E é isso, cara. A gente tem inclinação para o mal, a gente tem o apetite irascível, a gente tem o apetite concupiscível.
A gente precisa, de certa forma, treinar o nosso coração, treinar a nossa vontade para que não deixar que esses apetites mais baixos tomem conta. Então, esse autodomínio, essa temperança, é um triunfo do coração, é um triunfo do espírito, por cima das nossas vontades, das nossas tendências para os mais. Porra, é não agir como um macaco, bicho, é não agir igual um cachorro. Tem um livro muito interessante chamado Libido Dominante. Alguém já leu? Já ouviu falar? Ele traz a tese principal dele aponta que, enfraquecendo a ordem moral tradicional sobre o pretexto de libertação, os indivíduos se tornam escravos dos seus próprios apetites. Ele traz o ponto de vista sexual. Então, ele traz, basicamente, o nome é Libido Dominante, Libertação Sexual e Controle Político, é do Michael Jones. Ele argumenta, inclusive, que a revolução sexual moderna não foi um movimento espontâneo de liberdade. Foi uma ferramenta de engenharia social usada por elites para controlar as populações por meio da manipulação das paixões e dos vícios humanos. Porque vamos lá, se está todo mundo o tempo inteiro pensando em cerveja e sexo, quem tem tempo para pensar em outras coisas que realmente importam, ou perceber o mal no mundo, ou tomar, enfim. Então, sei lá, porra, vamos lá, se eu sou controlado, pelo meu estômago e pela cama, eu sou controlado lá pelo meu estômago e por sexo, legal, eu sou igual um Yorkshire, né? É isso, o meu caráter é igual de um Yorkshire. É como se fosse a carroça lá com o cavalo dominando o cocheiro. Então, esse autodomínio é como se fossem as bordas, as margens de um rio, cuja solidez, né, dessas bordas proporcionam à corrente do rio um curso reto, um curso sem obstáculo, um curso vigoroso, com inclinação, com velocidade, como diria Piper. Um dos pontos da maturidade é saber com quais buracos eu posso, né, com quais buracos eu posso flertar, bicho. Tu fala, porra, pera lá, eu me conheço, isso aqui não dá. Entra junto a prudência aqui, né? Fala, porra, não, eu sei que isso aqui pra mim não dá. Porque se a gente ficar toda hora andando não, mas não dá nada. Sei lá, eu sei que eu tenho um problema com bebida. Eu fico toda hora andando na beira do precipício. Meu amigo, uma hora você vai tropeçar, uma hora você vai cair. Inclusive, quando a gente fala em temperança ou em autodomínio, muitas vezes é a única virtude que se desenvolve fugindo, né? Porra, sei lá, apareceu alguma coisa no Instagram que não convém eu olhar. Ela foge na hora. Então, esse é o aspecto. E o que faz um líder temperante, né? Ele faz o que deve fazer, não apenas o que é agradável. Ele prioriza o importante antes do urgente. Isso vocês me vê falando muito na BMA também. Muita coisa importante, pouca coisa essencial. Ele dedica tempo ao que mais importa, que é o quê? O desenvolvimento pessoal dele, o desenvolvimento dos outros, a gestão de longo prazo, não é apagar incêndio o dia inteiro. Ele mantém a paz, mesmo em circunstâncias que testam ele. E algumas perguntinhas para a gente fechar a temperança e ir para o resumo final. Eu faço o que deve fazer, eu faço o que devo fazer, não só o que me é agradável? Faço primeiro o importante ao invés do urgente? Ou não? Eu durmo com o celular do lado da cama e assim que eu abro o olho eu já pego e vejo todas as notificações. Sei, por exemplo, porra, acordei, peguei. Bicho, se eu não tenho um momento, sei lá, de acordar, de passar uma hora ali que seja, eu já vejo as notificações, eu entro na dos outros, né? Sei lá, recebi um monte de mensagem, um monte de e-mail de madrugada, eu já leio tudo aquilo, como é que eu levanto? Já levanto meio afogado, meio cheio. Calma. Não sou escravo nem do dinheiro, nem do poder, nem da fama, nem do prazer? De novo, o dinheiro não é mal, o poder não é mal, a fama não é ruim, o prazer não é ruim. Estou falando, sou escravo disso, eu sou movido por isso. O desapego das coisas terrenas e a pureza de coração, mente e corpo são as asas que me permitem alcançar as alturas como uma águia. Tem uma frase muito boa também, duas frases que isso aqui me lembrou, que é: não permitamos que quem pode voar como uma águia voe como uma ave de capoeira, né? Fala, porra, preciso ir mais alto, bicho. Outra frase que eu vi esses dias, não lembro quem foi, acho que é José Maria também, falando que um pássaro, né? Que, cansado com o peso das asas, cortou as asas achando que ia voar mais alto. Eu falo, porra, acho que tu não vai voar, né?
Então, da mesma forma, nós, o peso das responsabilidades do homem, do ser humano, no caso, né, o peso é justamente o que dá sustentação às nossas asas e nos fazem voar. E a gente precisa, muitas vezes, ter a capacidade e a honestidade de entender nesses nossos tempos se, porra, será que eu não abracei coisa demais? Disse muito sim aqui só para não passar uma bocada. Será que eu não abracei coisa demais? Tem alguma coisa que eu poderia largar? Ou não, não, isso não aconteceu comigo. Eu tenho que, porra, é isso mesmo aqui, carregar tudo isso, questão de gente. Então, porra, é entender também que é diferente a velocidade de um carro de passeio e de um caminhão, né? Talvez um carro mais leve ande a 110 km, um caminhão é 80, 90. Só que isso, de novo, aqui que entra a prudência. Entender se é preguiça ou não. Porra, a gente sabe quando a gente tá de 9 horas, entendeu? No fundo, a gente sabe quando a gente tá de sem vergonhice ali com uma parada. Pô, não, tô cansado. Tô cansado porra nenhuma, bicho, tô com preguiça. E aí, para amarrar com as 4 virtudes e o temperamento. Tá? Então, o colérico. O que pode aprender de cada um? O que pode buscar de cada um? O colérico, a prudência. Refletir antes de tomar decisões. A fortaleza, manter-se firme no caminho apesar da doença e do cansaço. Na temperança, superar a ira injusta e o orgulho. E na justiça, respeitar os outros. Evitar instrumentalizá-los. Melancólico, na prudência, superar a indecisão causada pelo perfeccionismo. Na fortaleza, superar o medo da incerteza sobre o futuro. Na temperança, superar o pessimismo, a ansiedade, a tristeza, o espírito crítico e a suscetibilidade. Na justiça, vencer a autoabsorção, né? O melancólico geralmente é muito para dentro de si e dedicar tempo aos outros. O sanguíneo, na prudência, prever possíveis problemas. Na fortaleza, na resistência, terminar o que começou, superando a inconstância que ele tem no serviço, a frivolidade. Vocês não sabem quantas vezes ontem e em quantas desculpas diferentes eu tava pensando para não dar essa aula hoje assim, sem motivo nenhum. Falar, porra, 200 vezes no dia, quase como eu digitei no grupo. 200 eu gerei, mas umas 10 vezes eu pensei em cancelar a aula com algum motivo, assim, inventar algum motivo. Porque, por nada, porra, não tinha nada melhor pra fazer, não. Superar essa inconstância no serviço. Na temperança, né? Superar a hipersensibilidade, estímulo e tentações externas. O sanguíneo é muito amigo do mundo, tá sempre porra, o tempo todo muito ligado. Na justiça, dominar a rotina. Eu acho que a palavra central aqui do, rotina, do sanguíneo é essa rotina, né? Da vida profissional, da vida familiar, da vida social. É não ir no flow. Andar meio a contragosto mesmo ali, se há vontade de vir, que venha como consequência da ação, e não como condição para. E o fleumático, dentro da prudência, é superar o medo de se equivocar. Na fortaleza, superar a apatia, o medo do fracasso, sair da zona de conforto e da rotina. Na temperança, no domínio de si, superar a apatia e fortalecer as suas emoções. E na justiça, vencer a sua passividade. Tá? Então, só para fecharmos, a gente tem a prudência, que é a capacidade de tomar boas decisões. A justiça, que é dar aos outros o que lhe é devido, só conduzindo com verdade e equilíbrio. Né? Não tornar uma severidade. Lembrar da empatia, lembrar da amizade, da alegria, do bom humor. A fortaleza, a gente tem que desenvolver diariamente essas calorias espirituais, desenvolver esse músculo chamado vontade, para conseguir ser fiel, ser resistente, se manter ali no caminho e estar preparado para eventuais crises, para eventuais. Não é nem crise, bicho, assim. Tu enfrentou, sei lá, tô andando aqui e encontrei um problemão, encontrei uma cruz. Cara, não foi um acidente, é meio que a regra. Tô falando, quem quiser vir depois de mim, pega a cruz, me siga. Pô, o Cirineu, né? Sirene, desculpa, o Simão de Sirene, falou, pô, tava andando na porra, bateu com uma cruz. Foi aquilo que transformou ele em Simão de Sirene, foi um encontro inesperado com a cruz. A gente vai encontrar, bicho. E aí a gente volta na questão de se antecipar, que a gente comentou algumas aulas atrás. Porra, tá preparado, é me antevir, é entender que, porra, que vai surgir problema, mas ele não vai me encontrar de costas ou encurvado, fugindo, né? Vai me pegar de peito aberto, vai me pegar como um trator, indo para cima das coisas. É me antevir, pô, tô chegando em casa, me antevir que eu tô ali, porra, quem tá entrando ali, sei lá, porra, fica 2 minutos no carro, sei lá, porra, quem tá entrando aqui é o filho de Deus, é a esposa da Amanda, é o pai do José Pedro, eu vou entrar, porra, eu vou fazer isso e não chegar, sei lá, e me desmontar no sofá. E a temperança, né, que é essa capacidade de gerir as próprias emoções e a si mesmo. Né? Então, inteiro senhor de si mesmo para depois guia, chefe, líder.
quem pratica essas 4 virtudes, ela se torna uma pessoa íntegra. E qual que é a ideia? A ideia é que justamente a gente saia dessas aulas e fala, porra, beleza, define uma coisa em concreta. Porra, sei lá, eu posso focar em acordar mais no horário. E é isso aqui que vai ser minha aula. Beleza. Não, pô, eu vou não tomar Coca-Cola em toda a refeição. Isso aí. Então é entender, pô, beleza. Qual que eu preciso aqui buscar mais e criar um plano para isso. Que é justamente esse fato de conseguir se analisar, entender onde é que eu preciso melhorar, criar um plano de ação para isso, e daqui 5 anos, né? Porra, pensa quem a gente se torna daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, se todo ano, a cada 6 meses, a gente decide lutar por conquistar uma virtude. Porra, tá maluco?